Dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você for ver esse vídeo na plataforma, a gente vai falar matéria nova, conteúdo novo, propriedades periódicas. Depois a gente vai ver ligações químicas. Eu sou Luiz Santos, para quem ainda não me conhece, professor de Química do CEPI Sérgio Fayad Generoso. Então, uma figura aí, era para estar. Opa! Aí, ó, uma animação aí mostrando como é difícil arrancar um elétron do hélio. A gente vai ver o porquê. E o fluido desesperado por um elétron e não consegue retirar. Isso tem a ver com as propriedades que a gente vai ver posteriormente, tá? O que são propriedades periódicas? Antes de propriedades periódicas, a gente tem que ter um conceito muito importante para a gente entender lá na frente, tá? Que é o conceito de carga nuclear efetiva, ou Z asterisco. Tem um cálculo matemático, mas que a gente não vai entrar em detalhes. Mas a carga nuclear efetiva significa o quê? É a força de que um elétron desses, na eletrosfera, sente o núcleo. Então, elétrons mais próximos do núcleo sentem mais fortemente o núcleo do que elétrons mais afastados. E se numa mesma camada eletrônica tiver mais elétrons nesse processo, esses elétrons da última camada, por ter cargas diferentes, vão ser mais atraídos ao núcleo do que se tivesse menos elétrons na camada como um todo. Então, o quão esse elétron vai sentir o núcleo comparado a outros átomos em si. Quanto maior a quantidade de prótons no núcleo, maior a carga efetiva. Quanto mais quantidade de elétrons na última camada, vamos considerar que a última camada eletrônica, ok? Mais forte é essa carga nuclear efetiva, ok? Ela fica mais forte, até porque também o número de prótons vai subindo com a evolução dentro dos períodos da tabela periódica. Por isso que ela é periódica, porque certas propriedades têm uma repetição dentro de um determinado tempo, que é o que a gente chama de período, repetição em um mesmo intervalo de tempo ou de espaço dentro da tabela periódica, ok? A primeira propriedade que é importantíssima para a gente entender as outras é o raio atômico, que é o tamanho dos átomos. Se for dos íons, é raio iônico. Como foi calculado o primeiro raio atômico? Van der Waals, estudando gases, as moléculas gasosas formadas por dois átomos, percebeu que eu tinha uma distância entre os dois átomos. A metade dessa distância, ele determinou que a distância de um núcleo do átomo para o outro seria o equivalente ao diâmetro dessa circunferência. O diâmetro é de uma ponta a outra, né? Então, o ponto peitinho preto ao peitinho preto de cá seria dos dois lados da esfera, do círculo. Então, se o diâmetro D é o total, o raio é a metade do diâmetro. Quando vocês estudam geometria da matemática, um diâmetro é 2R, 2 raios, ok? Então, a metade desse diâmetro aqui, ele chamou de raio atômico de Van der Waals, que depois ficou conhecido como raio atômico, que é metade do diâmetro do átomo como um todo, ok? O átomo seria o último elétron da eletrosfera até no núcleo atômico, ok? E como é o comportamento do raio atômico na tabela periódica? O raio atômico na tabela periódica, os elementos mais à esquerda e mais para baixo vão ter os maiores raios. Os elementos mais acima e mais à direita vão ter os menores raios atômicos, beleza? Aqui é uma comparação entre raios atômicos e raios atômicos e o raio do íon respectivo do material. Repare que para os cátions o raio tende a diminuir, o raio catiônico, e para os ânions que estão em azul, os cátions estão em vermelho e os ânions estão em azul. Para os ânions de carga negativa, o raio iônico, comparado ao raio atômico, tende a aumentar. Isso é derivado, claro, da carga elétrica. Se tem carga positiva, a carga nuclear efetiva fica muito mais forte, fazendo com que a eletrosfera diminua.
quando tem mais elétrons além daqueles que são necessários, a carga nuclear fica mais fraca, porque tem mais elétrons para o núcleo, vamos dizer assim, puxar. Então é isso que acontece com os íons. Se for cátion, o raio vai diminuir, se for ânion, o raio vai aumentar. Então, esse é o primeiro conceito de raio atômico, ok? Raio atômico é o tamanho do átomo, da distância do núcleo até a eletrosfera, a gente chama de raio atômico. E aumenta os elementos mais abaixo da tabela periódica e mais à esquerda tem maior raio atômico. Dentro do período ele decresce, ou seja, dentro da linha horizontal há um decrescimento da esquerda para a direita. Por quê? Porque os elementos mais à direita dentro do período têm mais prótons. Então a força do núcleo ali, por ter mais prótons, para o mesmo nível de camadas eletrônicas, exerce uma carga nuclear efetiva mais forte dos elétrons das camadas, ok? Potencial de ionização, ou como vocês vão ver aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui, ou como vocês vão ver, energia de ionização, beleza? Só um momento aqui, para ver se está ok, beleza? A energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo. Se for o segundo elétron, a segunda energia de ionização. Se for o terceiro elétron, vai ser a terceira energia de ionização e assim sucessivamente. Um valor em quilojoules ou em quilocalorias. O átomo tem que estar em condições especiais, ele tem que estar no estado gasoso, isolado, enfim, porque é um valor hipotético. É para a gente dimensionar a fluidez e a resistência dos elétrons desse átomo. Então, a energia de ionização ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Os raios menores é mais difícil você arrancar o elétron, porque a carga nuclear é maior. O elétron está mais atraído ao núcleo do átomo. Em raios maiores, até porque está mais longe, os últimos elétrons, comparado aos outros, menos fortemente, vamos dizer assim, atraídos pelo núcleo, então a energia necessária vai ser menor. Então, repare aqui, ó, a gente tem aqui, do mesmo período desses elementos aqui, ó, do sódio, magnésio, período da linha horizontal. Está vendo que o argônio tem uma primeira energia de ionização muito maior? A gente usa de referência a primeira, que a segunda vai ser maior mesmo, tem menos elétrons, então a carga nuclear vai ser ainda mais efetiva, mais característica, e a tendência é só subir. Tá vendo? Todos sobem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta energia de ionização, até eu arrancar todo o elétron da última camada, todos os elétrons da última camada, para o sódio é só um, né? Para o magnésio são dois. Quando vai para a segunda camada, ou para a segunda camada, não, para a camada mais interna, é que sobe mesmo, em escala logarítmica quase, ok? Opa, desculpa. Então, a energia de ionização tomem nota no caderninho de vocês, energia necessária para arrancar um elétron de um átomo em seu estado natural, tá? Eletricamente neutro, gasoso isolado, ok? E é inversamente proporcional ao raio atômico. Os maiores raios terão menor energia de ionização. Os maiores raios terão a menor energia de ionização. Na tabela periódica é proporcional. O menor raio da tabela periódica é o Hélio. E o maior raio da tabela periódica é o frâncio, ok? O frâncio vai ter a menor energia de ionização. Consequentemente, o hélio vai ter a maior energia de ionização, ok? A afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica Peraí, deixa eu ver se tem. Aqui já é outro, aqui é ligações químicas, a gente vai ver na próxima aula, tá? A afinidade eletrônica é a energia necessária, é a energia que é liberada, ok? Energia que é liberada, ao contrário meio que ao contrário ai meu Deus, de potencial de ionização, tá? A energia que é liberada quando um átomo recebe um elétron, ok? A afinidade eletrônica também ou eletroafinidade, alguns livros vocês vão ver, é inversamente proporcional ao raio atômico também.
tem algumas características, porque aqui na afinidade eletrônica não se considera os gases nobres, porque na aula sobre famílias da tabela periódica, olha aí no Meet, no Google Meet, que eu falei sobre isso, os gases nobres já têm uma configuração eletrônica completa, eles não querem elétrons. Então, para esses cálculos de afinidade, não são considerados, ok? Então, então eu não considero a família 8A, que é essa última aqui, para afinidade eletrônica e nem para eletronegatividade. Só um negócio aqui rapidão. Então aqui é a setinha, tá vendo a setinha? Para onde aumenta, tá? A setinha para onde aumenta. O raio atômico aumenta da esquerda para a esquerda e para baixo. A energia de ionização aumenta para cima e para a direita, juntamente com a afinidade eletrônica. Ok? A energia que é liberada para formar um... Tá vendo que tem um A- aqui? Então um átomo neutro que recebe um elétron formando um ânion. E a afinidade eletrônica, a afinidade dos elementos mais à esquerda, dos metais, é praticamente nula. Porque eles não tendem a formar ânions, eles tendem a formar cátions, eles vão ter eletropositividade elevada. Então, a energia que é necessária para perder o elétron. Okay? Eles vão ter eletropositividade, não eletronegatividade, igual aos elementos mais à direita. Nesse caso aqui, como o L não está, o elemento mais eletroafim é o flúor, menos eletroafim vai ser o frâncio. Okay? Mesma coisa da eletronegatividade. Qual o conceito de eletronegatividade? Tomem nota aí. Isso cai muito em prova. Eletronegatividade é a força, vamos dizer assim, ou a tendência, que um átomo tende a atrair um par eletrônico para si em ligação covalente. A gente vai ver isso muito quando a gente for estudar o que é polar e o que é apolar. Então, dá dois átomos ligados por uma ligação química, dois átomos diferentes. A ligação química, ou seja, os elétrons que esses dois compostos compartilham, formam uma nuvem. A gente chama de nuvem eletrônica, ou orbital molecular. Vocês vão ver no livro, talvez orbital molecular, livros mais específicos. Então, aqueles dois elétrons têm um espaço que mantém os dois átomos unidos, um espaço onde eles ficam orbitando entre esses dois átomos, os dois núcleos de cada elemento químico. Deixa eu só voltar para mim aqui, deixa eu ver aqui, como é que muda, porque eu esqueci Deixa eu ver qual é o 7. Isso, é o 7. Então você tem ali, vou voltar isso, você tem ali dois átomos diferentes ligados por uma ligação covalente, vou representar por essa caneta, e aqui tem a nuvem eletrônica, esquece essa setinha e trata como se fosse uma nuvem eletrônica aqui. Então, a eletronegatividade é o quê? Se esse for mais eletronegativo, ele tende a puxar essa ligação mais para o lado dele. Esse é o conceito de eletronegatividade. Tendência de um átomo em ligação covalente puxar a nuvem eletrônica para si. Então a nuvem eletrônica tem que ser descolado mais para esse ponto. Ele vai ficar o que a gente chama de parcialmente negativo, porque o elétron tem carga negativa. E o outro mais fraquinho fica parcialmente positivo, em ligação covalente, beleza? A gente vai ver a definição lá na frente, ok? Deixa eu ver... Agora é só voltar aqui que eu não sei como é que volta. Voltei. Agora voltando à apresentação. Então, a tabela de eletronegatividade, como é a ligação química, vai variar do mais forte, a gente considera os mais fortes, porque a eletronegatividade dos outros elementos químicos que são metais, por exemplo, vai ser mais ou menos a mesma. Aí tem um macete. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ou carregado, porque quem não sabe brigar vai apanhar. Que macete é esse? É a lista dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Né? É o flúor, depois o oxigênio, nitrogênio, ok? Cloro depois, aí vem bromo, iodo, aí enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio por último. Ok? Nesse top 8 aí. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Top 10, na verdade, né? Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, ok? Enxofre,
fósforo, carbono e hidrogênio. Ok? Então, esses são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Beleza, pessoal? Então, no mais, é só isso aí. Deixa eu ver se tem... Para quem... Cadê aqui? Só inserir uma caixa de texto aqui. Isso, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Em ordem do maior para o menor. Então, o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo, ok? Depois o enxofre, depois o carbono, depois o fósforo e depois o hidrogênio e bem depois, os demais elementos químicos, ok? Então essa é a ordem do dia. Como é que é o macete? Fui ontem no clube, briguei e iodo, saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Essa tabela vai cair na prova, então decorem, tá? Então é isso aí. Tudo de bom, fui e até mais.